onde hoje se situa o país chamado Itália, né? Foco aí desse problema tão grave que nós estamos vivenciando. Pois bem, esse primeiro agrupamento ele se dá entre essa civilização etrusca e a própria civilização grega. E isso nós vamos ter contatos com essas duas civilizações que vão acabar afetando o próprio desenvolvimento urbanístico, né, vamos dizer assim, do Império Romano. Tá? Esse crescimento que vai ter gradual, eles vão trazer muitas alterações ao território da península. E entre elas, os romanos vão, e até os etruscos já desenvolviam isso, eles vão mudar bastante o perfil desse território, com construções de estradas, de pontes, de aquedutos e também de linhas fortificadas para que houvesse proteção dessas próprias cidades. Eles vão, aos poucos, também fazer com que a cidade fosse pensada no binômio área rural e área urbana. Isso preocupado, obviamente, com a produção de alimentos, porque a sociedade vivendo em cidade precisa desse abastecimento urbano, então eles já vão fazer isso de uma forma planejada. Tá? Ao longo do tempo, eles vão criando, com a expansão desse império, eles vão criando novas cidades. E ao criar essas novas cidades, eles também tinham procedimentos específicos. Isso já vinha, inclusive, dos etruscos. Então, eles tinham algumas etapas a serem cumpridas, até mesmo numa questão mística. Os etruscos e depois os romanos, eles vão fazer assim espécies de solenidades, de consulta aos deuses, para saber se aquele local, por exemplo, era indicado para se ter uma cidade. Eles depois vão fazer uma outra espécie também de solenidade para definir os limites dessa cidade. E, por último, uma espécie de agradecimento aos deuses, que eles vão fazer uma espécie de consagração pela construção dessa cidade. A primeira etapa, eles chamavam de inauguratio, que hoje a gente usa esse mesmo termo, né, como uma inauguração. Só que era uma etapa de consulta aos deuses. Hoje, quando a gente inaugura qualquer coisa, essa coisa já está pronta. Na época, não. Eles faziam essa ideia de inauguratio, consultando os deuses para saber se aquela localidade era um bom local para se implantar a nova cidade. Depois que eles já tinham recebido as respostas dos deuses e que essa resposta, obviamente, era positiva, eles participavam de uma outra fase que eles chamavam de limitatio, que era exatamente projetar o tamanho dessa cidade, o perímetro dessa cidade, já definindo esses limites e definindo também determinadas já características do interior dessa cidade. E por último, como eu comentei, o consacratio, que hoje nós chamaríamos de consagração, que acabava sendo expresso por meio de sacrifícios de animais, porque isso fazia parte, esse cerimonial de sacrifício, fazia parte das religiões daquela época. No caso específico da cidade de Roma, não se sabe como ela surge, né? E sempre que acontece de não se saber efetivamente sobre o surgimento de uma cidade ou de qualquer uma outra coisa, cria-se aquilo que a gente chama de mito fundador. E no caso de Roma, é o mito fundador baseado na história, né, de Rômulo e Remo. Então, que esses meninos teriam sido ficado órfãos e teriam sido criados por uma loba, chamada loba Capitolina, e que depois de crescidos eles teriam então fundado Roma. Isso é mais para que se tenha um enredo para se explicar o início da fundação de Roma. O que nós sabemos efetivamente é que a cidade, o núcleo dessa cidade, o núcleo desse povoamento vai começar no interior da Ilha Tiberina. Essa Ilha Tiberina, ela fica localizada no rio Tibre e que fica hoje no coração da cidade de Roma. Fora da cidade, então, eles vão trazer para o alto das colinas
as primeiras construções. E o fato de terem feito isso no alto das colinas, lá eles começam a fazer aldeias e aldeias fortificadas. Mais uma vez, o muro faz parte aí desse aspecto da segurança. O aspecto deles construírem essas primeiras aldeias, que futuramente irão se unificar e formar Roma, eles fazem isso no alto das colinas, exatamente pela questão da segurança, mas também por uma outra questão que normalmente, às vezes, é pouco citada, que do alto é muito mais fácil se desfazer dos dejetos. Nós que conhecemos as dificuldades das nossas comunidades atuais, das nossas favelas atuais, sabemos que até hoje esse procedimento, infelizmente, ainda é praticado, né? As pessoas preferem não, as pessoas acabam sendo obrigadas a morar no alto dos morros, hoje em dia muito menos pelo aspecto da segurança, mas muito mais pela falta de opção, e morando no alto do morro, fica, de certa maneira, mais fácil se desfazer dos dejetos, ou para dentro dos rios, ou pelas valas negras, essas coisas todas que nós aqui no Brasil, em vários lugares do Brasil, a gente ainda não conseguiu resolver essa questão, que é o saneamento básico. E lá no início de Roma, essas questões aconteciam também. Bom, em cima dessas colinas, então, foram se criando esses povoamentos, e que gradativamente, conforme eles foram crescendo, eles jogavam os seus dejetos morro abaixo, e entre esses morros existia uma planície, que era exatamente para onde esses dejetos iriam. Como essas encostas eram muito íngremes, além de facilitar a defesa, facilitava também o despejo desses materiais. Com o passar do tempo, esses povoamentos sobre as colinas de Roma, esses povoamentos vão crescendo e vão, com o passar do tempo, acabar se interligando. E é exatamente nessa parte aonde ficavam os dejetos que no futuro vai se construir um grande reservatório para captar esses dejetos, e aí sim já através de tubulações, e esse grande reservatório vai levar o nome de cloaca, porque a tentativa era de que todos os dejetos de esgoto dessas colinas fossem encaminhados para esse grande reservatório, cujo nome foi dado de cloaca máxima. Tá? Recebia os dejetos de esgoto e também as águas das chuvas, as águas pluviais. E para que as águas e os esgotos fossem transferidos até a cloaca, foi feita então uma grande rede de tubulações que eram feitas sob a pavimentação do passeio público. Característica essa que é utilizada até hoje nas nossas cidades. Se vocês observarem, por debaixo das nossas calçadas, onde tem, obviamente, o saneamento básico, por debaixo das nossas calçadas corre a tubulação de esgoto. E pelo meio da rua, por debaixo, né, da parte central da rua, por onde os veículos circulam, é onde nós temos as galerias de águas pluviais, a galeria de águas pluviais. Okay? Então, é uma solução técnica que os romanos desenvolveram e que até hoje elas se mostram competentes nesse serviço. Bom, vamos começar a ver aqui algumas imagens mostrando, por exemplo, o fórum, depois, né, que esses povoamentos, essas aldeias feitas em cima das colinas de Roma, depois que essas colinas elas crescem, o povoamento nas colinas crescem e acabam se juntando, entre elas, na parte plana, vai ser desenvolvido, então, o que eles chamavam de fórum. E o fórum que vinha a ser o quê? O centro cívico, onde você tinha os prédios públicos, templos importantes, prédios institucionais e esse espaço livre onde a vida social acabava acontecendo. Então, aqui o fórum
que é, de certa maneira, uma derivação da ideia da ágora. Porém, como nós vamos ver mais adiante, a forma política do Império Romano vai se dar de uma maneira diferente do pensamento grego. Aqui, então, nessa maquete, a Ilha Tiberina seria o núcleo de todo esse crescimento de Roma e futuramente também do próprio Império Romano. Então está aí a Ilha Tiberina mostrada nessa maquete. Continuando, nós vamos ver que com o desenvolvimento dessa cidade, equipamentos urbanos vão começar a ser construídos. E o que a gente chama por equipamento urbano são exatamente as edificações que prestam serviço à sociedade. Então, são aquelas construções onde o público tem acesso e ali lhe é prestado um tipo de serviço. O fórum, como eu tinha comentado, é o centro nervoso dessa área de convivência. Tá? E as pessoas também procuravam o fórum para ter o atendimento estatal. O poder, o modelo político de Roma, ele se diferenciava bastante do da Grécia, pelo menos da cidade de Atenas. Nós comentamos muito que em Atenas a relação era aquela relação que nós entendíamos como democrática. Em Roma já se dá de uma forma diferente, o poder é mais centralizado, uma hierarquia muito mais forte, muito mais presente, aonde era posto para a população de que o governo tinha uma relação paternalista, não é? O governo estava ali para atender ao povo, mas quem decidia o que era bom para o povo não era o próprio povo, e sim determinações governamentais. Então isso vai desenvolvendo uma cultura na população de que as suas necessidades precisavam ser solicitadas para tentar, então, serem atendidas. E, politicamente, era interessante ao governo atender parte dessas solicitações para que, obviamente, não perdesse o apoio popular e continuasse se perpetuando no mesmo poder. Um desses equipamentos é o chamado Circo Máximo, né? Onde o governo se propunha, o poder se propunha a construir estádios de competições esportivas exatamente para entreter esse povo, entreter esse público, mostrando de certa forma que o governo, que o poder se preocupava com eles. Foram os romanos que vão criar a ideia de que se para governar deve-se dar pão e circo. Isso quer dizer o quê? A subsistência e a diversão. Atendendo a esses dois princípios, os governantes entendiam que a população ficaria mais tranquila, não é? Sem muitas reivindicações. Vocês veem que a fórmula utilizada por Roma, uma fórmula que não podemos discutir que dá certo, que até hoje os nossos governantes, em muitos casos, insistem nessa situação. Nessa outra imagem, nós podemos perceber ali atrás um aqueduto, com os diversos arcos plenos formando esse aqueduto. É claro que a água é primordial para que as pessoas permaneçam tranquilas, permaneçam em paz. Então, o governo romano também se preocupava em fornecimento de água para a população. E levavam isso efetivamente a sério, porque as obras dos aquedutos, não só em Roma, como em todas as cidades que o Império Romano irá projetar, o aqueduto é sempre uma figura na paisagem, dando esse atendimento à população. Os romanos já entendiam que tomar banho fazia bem à saúde. Uma das características que os romanos tinham e que eles achavam que era fruto de civilização, e por isso eles se diferenciavam de outros povos, considerando os bárbaros, um desses pré-requisitos era o hábito de tomar banho.
E não é à toa que eles tinham as famosas termas, né, onde as pessoas podiam se banhar. Eram edificações públicas que nós vamos ver mais adiante. E uma dessas características que faziam com que eles mesmos se considerassem civilizados era que o romano tinha hábito do banho, enquanto vários outros povos tidos como os bárbaros não tinham esse hábito. Uma outra característica também que os romanos se consideravam civilizados era exatamente o fato de morar em cidades organizadas, em cidades planejadas, enquanto que também outros povos viviam sempre em cidades de crescimento espontâneo. Podemos também usar o termo desordenado, a partir do momento que você compara com uma cidade que tenha sido pré-concebida, uma cidade que tenha sido planejada, tá? Pensado de forma antecipada. Numa outra planície, entre essas colinas, né, Roma é considerada a cidade das 7 colinas, porque foram essas 7 colinas que foram sendo ocupadas e que depois cresceram e formaram um corpo só. Numa dessas colinas, os romanos vão criar ali instalações militares. É uma outra inovação, onde você tem edificações projetadas especificamente para a função militar. E eles chamaram essa localidade de Campo de Marte. Então tem toda uma associação aí com Deus, né, com Deus envolvidos em guerra, em vitórias. Então essa parte destinada aos militares, os romanos chamaram de Campo de Marte. Podemos ver esse Campo de Marte nessa imagem que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Está aqui, essa parte aqui retangular, ao lado do teatro que forma esse semicírculo. Esse campo com essas colunatas é o espaço onde os militares treinavam as suas marchas, as suas batalhas. Localidade essa chamada de Campo de Marte. Isso é um equipamento urbano que se presta a preparar os militares. Hoje nós faríamos uma comparação com os nossos quartéis. Não é? Quando estivermos projetando, podemos aprender com os romanos, e é para isso que a gente analisa esses desenvolvimentos urbanos de eras passadas. A gente não analisa, vocês já sabem disso, que eu sempre comento, a gente não analisa isso só para saber que houve. Isso também é importante, faz parte da nossa cultura saber o que se fez de urbanismo em épocas passadas. Mas mais importante do que isso, ou tão importante quanto isso, é que a gente aprenda com eles. Então, se você amanhã for incumbido ou incumbida de projetar uma cidade, você precisa lembrar de que existe essa necessidade de áreas militares. Então, isso vai ter que constar no seu projeto. E se a gente não vai aprendendo com essas civilizações que já foram fazendo isso antes de nós, é muito provável que a gente esqueça determinados pontos. Por isso que é importante analisar cada período e perceber ali as novidades que eles estão trazendo. Os romanos, por exemplo, como era uma sociedade bastante militarizada, desenvolveram equipamentos urbanos específicos para isso. No caso deles, chamaram de Campo de Marte. No nosso caso, nós chamamos de vila militar, de quartéis e por aí afora. E nós vamos ver que esses nomes derivam dos próprios romanos. Quando nós formos falar no crescimento das cidades projetadas pelos romanos, nós vamos fazer essa ligação novamente. Bom, continuando com as nossas conversas, Roma vai desenvolver o que eles chamaram de máxima política. Essa nomenclatura serve exatamente para explicar que para você ter um bom controle do povo, basta que você dê para eles pão e circo. E aí, dentro dessa ideia do circo, é que eles vão desenvolver o famoso Coliseu, o famoso Anfiteatro Flaviano, que é o nome oficial do Coliseu, sendo que Coliseu é um apelido. Coliseu é uma forma de falar,
que quer dizer colosso, quer dizer grandioso, mas o nome dele é um anfiteatro flaviano. Como a gente já conversou também em arquitetura, anfiteatro é quando a circunferência é completa. Na verdade, é uma elipse, mas é quando a elipse se torna completa. Essa tipologia do Coliseu, do anfiteatro flaviano, é uma tipologia tão perfeita para o que ela se propõe, que a maioria dos nossos estádios de futebol mantiveram essa tipologia. São aquelas tipologias que a gente considera como praticamente perfeitas, porque elas atendem bem àquilo que vai acontecer ali dentro. Além desses campos de corrida e do próprio Coliseu, o poder romano vai desenvolver também as termas. Termas eram locais de banhos, de práticas de esporte, de se fazer exercícios. Dizem os romanos, inclusive, que nessas termas é onde se desenvolve pela primeira vez o que hoje a gente conhece como futebol. Eles chamavam de cálcio, e os italianos continuam chamando o futebol de cálcio exatamente por conta dessa situação. Dentro dessas termas tinha um determinado espaço chamado de boleira, porque ali eles praticavam um jogo com bola. Então, temos aqui um exemplo da termas Diocleciana, em homenagem a um dos imperadores. Então, está ali, vocês estão percebendo várias construções ao redor de um grande tanque, onde as pessoas se banhavam. Mas não tinha apenas esse tanque. Você também tinha compartimentos por exemplo, de piscinas, vamos chamar assim, internas, piscinas com água quente, daí o nome termas, mas também tinham piscinas de águas mornas e piscinas de águas frias. E os horários também alternativos, homens e mulheres frequentavam, eram banhos públicos, todos tinham direito a frequentar. O que existia eram horários específicos, hora para homem, hora para mulher. O Coliseu e as termas e os circos são onde tinham aquelas corridas de biga, por exemplo, elas representavam os principais equipamentos urbanos elaborados pelo poder público para atender simultaneamente às aspirações populares e os interesses de políticos demagogos. O que vem a ser um político demagogo? É aquele que promete o que não pode fazer. É aquele que tenta agradar ao seu eleitor, vamos dizer assim, com coisas que são impossíveis de serem feitas. Então, ele promete e não faz, ou ele faz aquilo que não se teria dinheiro para fazer, e com isso ele endivida o Estado. Somos useiros e vezeiros em saber disso, passamos por isso toda hora, infelizmente, aqui no Brasil, e principalmente na cidade do Rio de Janeiro, por conta dos últimos eventos aí, que todos nós sabemos, com prisão de governador, com secretariado de prefeito preso. Isso por quê? Porque continuam se utilizando dessa prática desenvolvida pelos romanos, que ganha o nome, quer dizer, praticada pelos romanos, porque a demagogia não é invenção dos romanos, mas praticada pelos romanos, e muito praticada pelos romanos, que é a questão da demagogia, desculpa, gente, que é a questão da demagogia, aonde o político, o poder, faz coisas para agradar ao povo, de repente coisas que o povo nem precisaria como primeira necessidade, mas faz para agradar, tentando se manter no poder. Bom, no âmbito religioso, também os romanos eram muito religiosos, vão desenvolver também alguns equipamentos urbanos dentro dessa linha religiosa. O principal deles, e que nos chegou praticamente intocado, isso também é um outro milagre, né? Porque a gente costuma não acreditar muito nos deuses de outros povos, mas quando a gente entende que o panteão chegou até nós depois de ter passado por todas as invasões bárbaras, por todo o período da Idade Média, e ele chegou para nós praticamente intocado, a gente tem que acreditar, de alguma forma,
que esses deuses tinham poder, porque a cidade de Roma foi praticamente toda destruída e o panteão ficou intocado. Precisaríamos entender bem o que aconteceu, né, para que isso tivesse ocorrido. Mas ainda bem, graças aos deuses, ele chegou. E o panteão, então, é esse equipamento urbano, na verdade um templo onde se adora diversos deuses, e é um dos equipamentos urbanos importantes da cidade de Roma na antiguidade. Com isso, eles nos fazem lembrar que quando estivermos projetando cidades, não podemos esquecer o caráter religioso que é sempre presente em qualquer população. Então, o urbanista vai ter que ter uma preocupação com isso, de saber aonde planejar, aonde pré-determinar locais de templos. Ou pode ser um local específico, pode ser integrando com os diversos bairros, vamos dizer assim. Hoje, o urbanismo atual ele parte mais da ideia de se integrar ao todo, né? Não ficar essas coisas estanques como durante algum tempo, aí no século XX, se pensou em fazer a cidade, né? Depois lá do CIAN, depois do Congresso de Arquitetura, se criou essa ideia de compartimentações. Hoje isso vem caindo por terra, isso trouxe problemas, então fica aí uma discussão para que durante o curso de urbanismo se converse sobre isso, se pense sobre isso, de que maneira então se pensar a definição dos locais dos templos religiosos, que são fundamentais em qualquer sociedade. Então, mostrei aqui a fachada do Panteão Romano e o interior dele com as imagens dos deuses no perímetro dessa edificação. Já falamos bastante sobre isso em arquitetura, o nosso caso aqui é ver essas obras como equipamentos urbanos e não especificamente como obras arquitetônicas. Um outro equipamento urbano diretamente ligado à política é o Senado romano. Roma vai criar essa instituição chamada Senado, onde você vai ter representantes dos grupos dominantes e alguns poucos representantes da plebe. A gente percebe que a hierarquia política em Roma ela é mais elitizada, ela é mais verticalizada do que em Atenas. Em Atenas você tinha o buleterium, você tinha a bulé, que fazia os seus trabalhos no buleterium, e isso era bem ao nível do povo, do cidadão. Já em Roma foi criado o Senado, com representantes das elites, com muito mais representantes das elites do que da plebe. Isso, com o passar do tempo, vai se modificando e vamos ter convulsões populares, inclusive, em cima disso. Repare que essas inovações urbanísticas buscavam atender às necessidades da população em geral, mas em certa medida se diferenciavam da grega, que foi o que eu acabei de comentar. Enquanto a Grécia cabia ao povo, aqui já é um poder que determina o que é bom para o povo. Essas melhorias eram consideradas legados. Reparem que até hoje, gente, essas palavras são utilizadas. Temos nessa imagem aqui uma maquete de Roma no seu esplendor, no seu auge. Observando com atenção, nós vamos ver vários circos, nós vamos ver termas, nós vamos ver teatros, todos equipamentos urbanos, onde o poder determina o que é bom para o povo. Fazendo uma associação com o nosso tempo, nós sabemos muito bem do legado olímpico. Ninguém pediu esse legado olímpico, mas nos foi colocado como sendo uma dádiva. Nos foi colocado como se nós quiséssemos aquilo. E ficou colocado como se fosse um presente. Só que quem pagou todo esse legado, entre aspas, fomos nós, estamos pagando, estamos sentindo na pele o quanto custou essa maneira de se governar demagógica. E isso vem de longe.
as cidades romanas eram também retrato disso. Uma outra característica que já se apresenta nas cidades romanas é a diferenciação social. Ricos e pobres moravam de maneiras muito diferentes. Ricos e pobres sempre moraram de maneiras diferentes. O mundo sempre teve ricos e pobres. Mas quando a gente analisa, por exemplo, que a gente já fez isso, a cidade grega, as cidades gregas, a diferença entre um rico e um pobre, fisicamente, concretamente, se olhando ali, não eram tão grandes. Você tinha diferenças, por exemplo, de um tamanho, de uma residência, mas não se tinha um contraste tão grande como se vai ter em Roma e, como a gente sabe, no mundo de hoje, baseado no capitalismo. Aqui você tem um exemplo de uma moradia de alguém muito rico, que eram as vilas. Não confundam uma vila romana com a vila que a gente conhece hoje, que, na verdade, essas vilas que nós conhecemos hoje, de casas geminadas, de casas coladas umas nas outras, essas vilas eram as antigas vilas operárias, que com o tempo foram se transformando e as pessoas foram utilizando essas casas que antes eram de operários de fábricas, que passaram então a ser de famílias não necessariamente ligadas às fábricas. Mas em Roma não. Uma vila romana era uma enorme propriedade aonde só as pessoas muito ricas, e fundamentalmente o imperador, se dava ao luxo de morar numa propriedade dessa. Agora, as pessoas que eram ricas, mas que não eram o imperador, mas as pessoas que tinham um padrão de vida rico, moravam no que a gente chama de domus. Uma casa confortável, infinitamente menor do que uma vila, mas mesmo assim com os seus diversos compartimentos. A gente chama atenção disso, mas para destacar no âmbito de cidade, considerando a questão do urbanismo, qual é o papel do urbanista numa questão social dessa? De que maneira a gente vai atuar para amenizar essas diferenças sociais? Em Roma, essas diferenças sociais eram visíveis, como nas nossas cidades também. Aqui, um tipo de moradia popular nos morros. Eles chamavam esse tipo de moradia nos morros de ínsulas. Então você tinha a ínsula, podemos chamar assim, independente, quer dizer, cada família morando numa casa, e isso se dava nos morros, como também a ínsula coletiva. Lembrando muito o que no futuro nós vamos conhecer aqui no Rio de Janeiro como os cortiços, que eram prédios verticalizados, aonde várias famílias moravam nos cômodos. Tanto a ínsula individual como a ínsula coletiva eram moradias das pessoas mais pobres. O domus era a moradia das pessoas mais ricas e as vilas era a moradia das pessoas riquíssimas. Pois bem, se você está pensando no funcionamento da cidade e você está no papel de urbanista, essa cidade ela tem o seu centro social, como nós já vimos no fórum, mas os romanos vão criar também um determinado espaço voltado para o comércio. Vão fazer ali também uma praça e vão chamar de praça do mercado. A mais famosa é o Foro de Trajano, porque esse imperador criou esse espaço específico para que acontecessem as relações comerciais, e nele foi projetado esse prédio que vocês estão vendo aqui nessa parte de baixo. Vou tentar apontar aqui. Cadê? Desculpa, espera aí.
É que aqui não vai, tem que ficar perto. Essa parte arredondada, será que eu consigo mostrar? Aqui, ó. Essa arcada que está aqui, essa parte curva, com esses vários arcos na parede, criando aí o mercado. Então, a denominação desse prédio, ela se chamou mercado, porque ali dentro tinham lojas. Logo após esses arcos, você tem um corredor. E após esse corredor, que percorre toda a extensão de que você está vendo aí, do lado de dentro desse corredor, você tem então as lojas, onde você compraria as mercadorias. O mercado, e daí o nome mercadoria, o mercado, ele é um prédio específico para transações comerciais. De certa maneira, o mercado lá em Roma é o precursor daquilo que depois no Renascimento vai se chamar de lojato, que são as galerias que a gente chama hoje. E dessas galerias nós derivamos para os atuais shopping centers. Então, a gente pode entender a importância que foi o conceito desse mercado, que é você ter um prédio de uso exclusivo para o comércio. Essa ideia inicial nunca mais foi abandonada. No seu projeto urbano, você também vai ter que setorizar áreas de comércio. Como você vai fazer isso é uma outra discussão a nível de planejamento urbano. Aqui cabe a gente entender que houve uma necessidade de uma setorização de comércio e que isso não pode ficar esquecido no seu projeto urbanístico. Então, lá naquele programa urbanístico que eu pedi que vocês começassem a ir montando durante as aulas, você vai anotar também a necessidade desses equipamentos, a necessidade de pensar a casa do pobre, a casa da classe média, a casa do rico. Quando eu digo a casa, não é o projeto arquitetônico. Quando eu digo pensar a moradia, é pensar aonde ser, de que forma ser, se vai ser integrado com as outras classes sociais, se vai ser separado. Isso hoje tem toda uma teoria sendo discutida. Eu nem estou entrando nesse mérito. O que eu estou colocando para vocês é a necessidade de pensar sobre. Então, da mesma maneira que você vai pensar em como abastecer de água, em como se livrar dos dejetos, em qual é a área pública que você vai criar, qual é a área de moradia, qual é a área de trabalho, você também vai criar como será a área destinada ao comércio. Os romanos criaram, entre outras coisas, a Praça do Comércio. Pois bem, além disso, um outro exemplo que os romanos vão trazer é já na área de monumentos. Os romanos vão se apropriar daquela ideia, primeira do obelisco, que os egípcios se utilizaram daquele monolito simbolizando algo, e dali aquele monolito chamado obelisco se torna um monumento, né? Porque ali existia uma memória, no caso voltadas aos deuses. Os romanos, eles vão se utilizar desse mesmo fundamento. Além disso, eles vão se apropriar de um conceito dos gregos também em relação à beleza das suas colunas, e eles vão criar um outro tipo de coluna, as chamadas colunas honorárias ou colunas honoríficas. O que vem ser a isso? Uma coluna que homenageia a alguém ou algum fato. Então, uma coluna que, em tese, serviria para apoiar uma determinada estrutura, essa coluna aqui ela é transformada num objeto artístico, na verdade ela é transformada num pedestal, mas nesse pedestal também tem obra de arte, como vocês podem ver no detalhe aqui do lado. Os relevos contando passagens da vida de Trajano. E lá no topo da coluna, uma escultura de Trajano, sendo então o grande homenageado. Isso a gente chama de mobiliário urbano. Ele está ali, de certa forma, enfeitando a cidade.
mas também preservando a memória dessa sociedade. Você, quando estiver projetando, você vai precisar analisar se existem razões que deem chance de você pensar numa determinada homenagem, num determinado monumento, o que quer que seja. Mas você, de repente, está fazendo um projeto que cabe homenagear algum fato, alguma situação ou alguma pessoa. Então, é mais um item para você ter anotado no seu programa urbanístico. Além dessa coluna ser um monumento, ela se configura, então, também como um mobiliário urbano, tá certo? Veremos outros ao longo das nossas conversas, não só falando de cidades romanas, mas também nos outros momentos em que a gente for estudando. Uma outra inovação, ou pelo menos uma organização, muito difícil saber se eles foram os primeiros, mas de qualquer maneira eles fizeram isso de forma mais veemente, que ficou marcado no tempo. As ruas das cidades romanas, elas eram classificadas e regulamentadas de acordo com os seus usos. Então eles tinham, por exemplo, a classificação de itinera. Eram ruas que apenas pedestres circulavam por elas. Elas eram conhecidas como itinera. É dessa expressão que a gente vai usar o termo itinerário, que é o percurso, né, que alguns transportes efetuam. Mas aqui, no caso, tem um outro sentido, que é a classificação da rua, que é a itinera, que eram ruas que apenas pedestres podiam usar. Isso estava regulamentado em lei, tá certo? E para essa itinera tinha uma determinada medida. Então não se fazia ruas de qualquer forma, entenda bem, nas cidades que eram projetadas. Roma não foi. A cidade de Roma é uma cidade de crescimento espontâneo. Quando a gente diz que os romanos projetavam as suas cidades, eles projetavam as novas cidades, novos territórios que eles iam conquistando, e lá eles iam criando novas cidades. Nós vamos ver isso com mais detalhes daqui a pouco, ok? Bom, o primeiro tipo de rua, então, a itinera. A segunda, eles chamavam de actus. E essas ruas já permitiam o transporte de um veículo de cada vez. Claro que essa foto é atual, e o veículo que nós estamos falando aqui são as carroças. No máximo, carruagens. Mas já eram ruas projetadas para que passasse um veículo de cada vez. Quer dizer, não se tinha ainda a ideia de passar um veículo ao lado do outro. Eram ruas ainda estreitas, as chamadas actus. E depois, então, eles vão definir o tamanho de ruas que eles chamaram de vias. Essas vias, sim, permitiam que houvesse passagem de veículos tanto de um lado quanto de outro. Importante observar já a preocupação em regulamentar a largura das ruas, já se criando ali um código urbano, uma legislação urbanística, certo? Segundo documentações da época, existiam em Roma 1.790 domos, quer dizer, 1.790 residências para mais ricos, e 44.300 ínsulas, residências dos mais pobres, chegando até uma altura de 21 metros ou 7 andares aproximadamente. Isso é uma informação que tem aqui, falando das ínsulas que nós comentamos ainda agora. Os esgotos foram continuamente ampliados e aumentados. Tinham que recolher as águas da chuva, as águas em excesso dos aquedutos, porque o aqueduto não parava de mandar água, obviamente. Quer dizer, não parava enquanto tivesse com boas chuvas. E em épocas de muitas chuvas, a quantidade de água no aqueduto era maior do que a necessidade da cidade. Então você precisava jogar fora, voltar para a natureza
essa água excedente. E essas tubulações também previam o descarte, vamos dizer assim, dessa água. Esses aquedutos, eles levavam água para os chafarizes, para as fontes, para as termas, mas também para a casa de alguns, aqueles que poderiam pagar por essa água. Quem não podia pagar tinha ela gratuita, mas precisava buscar nas fontes. Bom, quando os romanos iam avançando e iam projetando novas cidades, vamos imaginar que quando a gente diz que o Império Romano avançava, quem avançava eram as tropas. E essas tropas, eles iam lutando contra os povos que eles entendiam como bárbaros. A riqueza de Roma dependia de conquistas. Como nós ainda não estávamos, obviamente, numa era de comércio, numa era de indústria, não tinha nada disso. Então, para uma sociedade se tornar rica, ela precisava conquistar outros povos e tomar desses povos a riqueza deles e fazer com que esses povos trabalhassem para eles. Na agricultura, fundamentalmente, na criação de animais também. Então, a riqueza do Império Romano dependia de conquistas. Para isso, Roma vai desenvolver, vai criar um baita de um exército e junto a esses pelotões militares iam também pelotões de engenharia, de arquitetura e engenharia. Naquela época, uma coisa estava atrelada na outra. Era necessário se construir pontes, era necessário se construir a própria estrada por onde eles iriam andando e construir também as cidades. Os acampamentos militares, não é? Aqueles batalhões eles iam fazendo guerra, mas tinha hora que eles tinham que caminhar pelo território. Vamos supor, eles iam atacar uma determinada localidade, mas até chegar lá, eles tinham que ter acesso àquela posição. Então, para isso, os pelotões de engenharia iam construindo estradas. Em determinados momentos, se deparavam com rios, tinham que se fazer pontes. Isso tudo para a tropa poder seguir em frente. No momento em que eles chegavam numa determinada região, aonde ali eles precisavam descansar, vamos supor que o inimigo ainda ficasse a mais de um mês de caminhada, naquele lugar aonde eles descansavam, o acampamento militar já era projetado. A primeira coisa que eles faziam, quando eles tinham um território à sua disposição, a primeira coisa que eles faziam era definir 2 eixos de ruas, as ruas mais largas daquele acampamento. E nessas ruas que formavam uma cruz, eles criavam uma rua que eles chamavam de Cardo e uma outra rua que eles chamavam de Decumanos. Isso na cidade projetada. Então eles já traçavam essas 2 ruas principais. No encontro dessas 2 ruas, eles criavam ali um espaço grande, amplo, retangular, que era o fórum. Eles já definiam aquele retângulo como fórum. E ao longo desses 2 eixos, eles iam colocando de forma alinhada as barracas. Então, essas barracas, elas formavam pequenas ruas entre elas. E estava lá, então, todo o acampamento montado. E os soldados ficavam ali o tempo necessário para o descanso ou como base, porque a frente de batalha estava um pouco mais adiante. Então, eles acampavam ali. Só que eles já acampavam de forma ordenada. E como eles faziam aquelas 2 ruas, eles dividiam o terreno em 4 partes, formado por essa cruz. Cada lado desse eles chamavam de quartel, porque era 1/4 daquele acampamento. É dessa característica dos romanos de criar 4 espaços divididos por essas 2 ruas, que leva o nome de quartel. Como os soldados moravam em determinados quartéis,
esse nome quartel permaneceu. Então, hoje, quando você faz uma instalação militar para que os soldados vivam lá, trabalhem e durmam lá, você está construindo um quartel por conta do nome que levou nesse princípio dos romanos. Pois bem, no momento que esses militares chegavam e se instalavam naquela região e já colocavam as suas barracas todas setorizadas, a guerra continuava. Os romanos, invariavelmente, venciam. E, ao vencer, eles continuavam caminhando para novas conquistas. Isso era fundamental para a riqueza do Império Romano. Então, essas tropas, elas viajavam por 5, 10, 15 anos. E eles iam avançando, avançando, avançando e criando esses aquartelamentos, vamos chamar assim. Só que quando as tropas avançavam em direção a novas batalhas, quem passava a morar naquelas barracas eram os civis, que vinham atrás das tropas buscando vidas novas. E com isso, eles iam fundando cidades ao longo desse caminhar de conquistas. E, como eles faziam estradas e eles tinham partido de Roma, todas essas novas cidades estavam ligadas a Roma, porque a partida tinha sido lá. Daí eles vão fundando cidades e vão conquistando outros lugares de inimigos, vamos chamar assim, de bárbaros. Só que quando eles conquistam esses outros povos, eles acabam incorporando aqueles povos ao Império Romano. Então, eles também fizeram cidades, eles também fizeram estradas para se chegar nessas cidades conquistadas. No futuro, isso acarretou que por onde os romanos andaram, e as legiões romanas andaram por toda a Europa, eles fizeram malhas de estradas por todo canto. E eles também criaram novas cidades por todo canto. E como eles conquistaram, no meio desse avanço todo, eles também conquistaram a Grécia, eles também incorporaram a cultura grega, eles vão levar essa cultura grega, através deles próprios, eles vão levar isso para toda a Europa e também para o Oriente, indo até o sul da Rússia. Além disso, os romanos não vão avançar só em direção ao leste. Eles vão avançar também em direção ao oeste, chegando até Portugal. Com isso, eles levam a cultura greco-romana, que a gente hoje chamaria da cultura latina, eles levam essa cultura para praticamente todo o mundo conhecido e levam também para o norte da África. Eles conquistam uma área tão extensa, levando essa cultura greco-romana, que o mar Mediterrâneo passa a ser chamado de Mare Nostrum, o nosso mar, porque o Império Romano ele domina toda essa região e ele vai expandindo e vai construindo cidades. Esse traçado que ele acaba criando com os dois eixos arco e decumanos, esse traçado, a partir do momento que você também colocou as barracas formando ruas ortogonais, esse traçado que mais parece um tabuleiro de dama, de xadrez, ele recebeu o nome de traçado hipodâmico, por conta da análise de um pensador chamado Hipódamo, que vai escrever, que vai comentar sobre as virtudes do traçado hipodâmico. Nós sabemos que o traçado hipodâmico ele traz muitas virtudes. Hipódamo era um pensador e um urbanista grego. E ele vai trazer esse traçado hipodâmico, que acabou ficando em homenagem ao nome dele, ele vai trazer muitas virtudes. Virtudes de facilidade de acesso, uma compreensão imediata do mapa da cidade. Você pode, inclusive, se você optar por fazer um projeto hipodâmico, um traçado hipodâmico, você tem até como ser completamente cartesiano, né?
Os americanos gostam muito disso. Existe um ponto central, os norte-americanos, né? Existe um ponto central, onde ali você coloca a rua. Então, por exemplo, se a rua vai para norte, então você vai ter o N1, N2, N3, N4, N5 para o sul, S1, S2, S3. Razoavelmente isso foi feito em Brasília, com as superquadras norte, superquadra sul. Então, isso é um facilitador. Quando você trabalha com o traçado hipodâmico ou com um projeto estritamente racionalizado, como foi o caso de Brasília, isso te facilita, porque você fica com um mapa na cabeça e você não precisa saber nome de rua, você não precisa decorar o nome das ruas. Isso facilita. Em compensação, é aquela questão que a gente sempre comenta, que tudo que a gente trabalha com linha reta tem uma chance enorme de se tornar monótono. E nós, arquitetos, mas eu imagino, a gente gosta de fugir da monotonia, a gente gosta de projetar, arquiteto e urbanista, né? No caso agora urbanista, a gente gosta de projetar coisas que nos fascinem, não é? E você ter um projeto urbanístico de uma forma um tanto quanto orgânica, claro que ela precisa ser racional, nós estamos no século XXI, a gente quer efetivamente uma vida dinâmica, uma vida que flua com tranquilidade, mas não é apenas a linha reta, pelo contrário, a linha reta traz muitos cruzamentos, a gente precisa pensar nisso também. Então, existem cidades aí muito comum da gente conhecer, interior de São Paulo, interior do Paraná, onde essas cidades elas foram feitas com esse traçado hipodâmico e o resultado não tem sido bom. É a coisa da monotonia, a ansiedade de você ter que vencer vários cruzamentos com vários sinais de trânsito. Então, é um caso também para que vocês reflitam. Uma outra coisa que gostaria também de conversar com vocês é que nós, enquanto urbanistas, muito provavelmente, o dia que vocês tiverem a oportunidade de trabalhar como urbanistas, vocês necessariamente estarão trabalhando para o Estado. As grandes obras urbanísticas, em geral, são feitas pelos estados, né? Pelos governos. É claro que você amanhã pode estar trabalhando numa grande construtora e que ela projete um grande condomínio. E aí é um projeto de urbanismo. Um grande condomínio nada mais é do que um bairro. Você está ali fazendo um bairro, hoje em dia, cercado por grades, com guaritas e tal, mas na verdade aquilo é um bairro. Todas essas preocupações que nós estamos tendo para um projeto de uma cidade, essas preocupações que vocês estão aí anotando como um programa urbanístico, você também vai ter que analisar se aqueles itens do seu programa cabem num condomínio. Não é? Porque hoje em dia os grandes condomínios estão requisitando comércio, estão requisitando igrejas, estão requisitando meios de transporte, né, específicos e muitas vezes exclusivos. Então, a dinâmica hoje está bem conjugada, né? Esses condomínios não querem mais ser coisas estanques, sem nada lá dentro, só com residência, muito pelo contrário. Então, quando vocês forem trabalhar, caso não seja para iniciativa privada, as preocupações seriam outras, mas se você vai trabalhar com urbanismo e você vai trabalhar para o Estado, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não ser o instrumento do mal. Porque nós somos os responsáveis, nós somos os profissionais gabaritados para projetar o urbanismo. Só que quem nos contrata são governos. E nem sempre a intenção dos governos é a melhor intenção para a população. E se nós não tivermos noção disso, a gente acaba sendo instrumentos de maldade, tanto na arquitetura quanto no urbanismo. Então, precisamos ter sempre o nosso senso crítico. E se nós chegarmos ao ponto de começarmos a ser utilizados como instrumentos do mal, a gente perde as nossas contas. Vamos trabalhar com outra coisa. Vamos arrumar outro emprego. Porque a esse ponto nós não devemos chegar. Nós temos que ter a consciência da nossa profissão. E eu estou falando isso porque o Império Romano colocou muito arquiteto e urbanista para trabalhar em nome da demagogia. Toda hora
tenta sair democracia. Nessa hora não é democracia, é na demagogia. Então, eu estou falando nisso porque o momento cabe, porque o Império Romano acabou obrigando, e naquela época não se tinha a mínima chance de se negar, mas acabou impondo a que arquitetos e urbanistas trabalhassem em nome da demagogia. Está difícil hoje. Da demagogia, tá? Presta atenção nisso. Gente, nós estamos vivendo um período, não preciso nem dizer, um período tenso, um período nervoso, período que causa muita apreensão a todos nós. Quero que vocês efetivamente se cuidem, fiquem dentro de casa. Eu também estou, tá? Eu, no outro dia, tirei uma foto caminhando aqui na rua do meu condomínio, só tinha eu na rua e foi uma grita danada dos meus alunos pedindo para que eu não fizesse. Parei, estou caminhando dentro de casa, pelo quintal pequeno, mas eu tenho um quintal que dá aqui para ficar indo e voltando, que eu preciso também me exercitar. Estou tomando a liberdade até de falar isso pelo vídeo, porque eu espero atingir muita gente. É uma hora diferente mesmo, a gente tem mais a que se comunicar sempre que puder. Se cuidem, se preservem, nada de ficar na rua, esse negócio está muito bravo. E eu vou lançando as aulas para vocês não perderem tanto assim, tá? É óbvio que não é a mesma coisa do que a gente está ali trocando, né? Porque eu gosto, vocês sabem disso, gosto muito de ouvir a experiência de vocês em todos os assuntos, mas é o jeito que está dando, de forma improvisada, eu fico pegando fotos no celular, mas a gente está dando o nosso jeito. Eu não faço edição, nem sei fazer edição e não preciso, porque o meu negócio é falar com vocês, é passar as informações para vocês. Tendo dúvida, anotem essas dúvidas. Se a gente ainda for ficar muito tempo nessa quarentena, vocês podem, pelo próprio YouTube, lá tem a parte dos comentários, passem as perguntas, com o tempo eu vou respondendo. Também não vamos fazer nada em atropelo, a gente não sabe nem quanto tempo vai ficar nisso, tá bom? E eu, aos poucos, estou pegando mais o jeito dos vídeos, acredito que eles vão começar a acontecer aí com mais frequência. A minha ideia é fazer, obviamente, um por semana, porque era o ritmo das nossas aulas, tá bom? Um abraço para todos aí e fiquem bem, fiquem na boa. Tchau, tchau.